Nós passaremos então agora as palestras e o nosso cronograma do curso. Gostaria de informar as pessoas que estão nos acompanhando pela página do Facebook que a transmissão será feita pelo link disponível abaixo da transmissão. Então, quem quer continuar conosco deverão acessar o link que está aí na tela de vocês, ok? Para darmos início, quero convidar para fazer a sua apresentação Marco Antônio, arquiteto e urbanista pela Universidade Federal de São João del Rei, historiador pela Universidade Federal de São João, mestre em Artes, Humanidades e Sustentabilidade também pela Universidade Federal de São João. E o tema é Patrimônio Histórico. Bom dia a todos e a todas. O meu nome é Marcos Antônio, como já foi apresentado. Eu sou da cidade de Campo Belo, mas atualmente resido em São João del Rei. E, em primeira mão, eu queria agradecer ao convite, a possibilidade dessa troca, sobre essas questões que permeiam a nossa sociedade, o desenvolvimento das nossas cidades. Então, vamos partir para a questão da apresentação. Por gentileza, você poderia? Eu desenvolvi a minha pesquisa de mestrado sobre um tipo de patrimônio muito específico. Quando falamos de patrimônio em São João del Rei, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o barroco, são as igrejas, e tem muito pouca visibilidade um outro tipo de patrimônio, que é o patrimônio do eclético, do decor, esse patrimônio mais moderno. E é interessante observar que esse patrimônio mais moderno, ele é muito próximo das nossas realidades nessas cidades aqui de Minas. Ontem nós fomos dar uma volta pela cidade, eu e os meus amigos, e nós identificamos vários desses exemplares em várias casas, em vários comércios, inclusive um prédio que me chamou muito a atenção, porque eu pesquiso a questão da arquitetura de espetáculo. O que seria essa arquitetura? Seriam os teatros, os cinemas, tudo que é voltado para essa questão do público. Eu tive 3 objetos de pesquisa na minha pesquisa em São João del Rei, que foi o Teatro Municipal. A primeira edificação do Teatro Municipal era de 1893. Ele recebeu uma repaginada, um outro projeto de fachada no interior, em 1925, por um arquiteto chamado Arquimedes Memória, que é uma referência da arquitetura moderna no Brasil. E hoje essa é a configuração do Teatro Municipal de São João del Rei. Aqui temos a fachada principal, o palco e a plateia, já nesse sistema de balcão muito parecido com os cinemas que a gente tem no interior de Minas. E em outros lugares também, porque essa arquitetura de cinematográfica é um pouco padrão. Por gentileza. Anterior a gente tinha um prédio no estilo eclético, né? Aqui a gente já tem um prédio do Cine Glória, um edifício que foi inaugurado em 47, com linhas mais do Art Deco. Também nessa mesma disposição de plateia, palco, com uma tela. E essa tela já sofreu modificações, porque o padrão de exibição de filmes, ele tem um desenvolvimento, com isso você tem que mudar a posição, a disposição da tela, a curvatura, o tipo de projeção. O primeiro edifício ele é tombado pelo Conselho Municipal da Prefeitura de São João del Rei. Esse segundo recebeu o tombamento recentemente pelo Conselho Municipal de Patrimônio, por gentileza. E aqui nós temos o terceiro edifício, que foi meu objeto de estudo, que é o Clube Teatral Arthur Azevedo, que também é um cine teatro, foi inaugurado em 51. E esse edifício, ele não foi tombado.
ele foi vendido para uma rede de supermercados. Essa era a antiga disposição de fachada, e hoje nós temos essa fachada, que foi totalmente omitida. Eles suprimiram as aberturas, a cor, a questão da caixa cêntrica do palco, ela foi retirada dessa parte superior. Enfim, foi um prédio que foi totalmente espoliado e não recebeu o tombamento que o Clube Teatro Arco Azevedo, ele era um grupo de teatro amador muito tradicional. Inclusive ele fazia circuitos por Minas, passou por Campo Belo e outras cidades. Então, como uma sede desse clube, esse edifício, ele merecia uma atenção especial, só que isso não aconteceu. Mas, mesmo não sendo, não tendo essa função de cinema, mesmo descaracterizado, ele é uma cicatriz na cidade. Ele é símbolo de um processo pelo qual a cidade passou. Um processo de especulação imobiliária, um processo cultural, enfim, ele em si, nesse espólio, nesse resto que sobrou do edifício, ele ainda tem o seu valor intrínseco. Por gentileza. E agora a gente passa, depois que eu expus o meu objeto de pesquisa, a análise do que nós podemos entender por patrimônio. A palavra patrimônio em si, ela remete a propriedades adquiridas ou herdadas. A pessoa pergunta qual que é o seu patrimônio, você declarar o seu patrimônio. Esse é o sentido primeiro da palavra. Porém, a questão do patrimônio histórico, ela já vai remeter o quê? A uma identidade, a uma raiz, aquilo que a gente busca de comum em um passado, na história, que nos torna um. Qual que é a minha identidade de sul de Minas? Qual que é a minha identidade de São João del Rei? Você fala em São João del Rei, as pessoas pensam na cidade dos sinos, na cidade da música. Então, qual é a nossa identidade e como que ela se materializa nesse meio físico, Seja em edificações, seja em manifestações do patrimônio imaterial. Então, esses bens materiais e imateriais, eles têm a função de nos situar no tempo e no espaço. A nossa cidade, o nosso tempo presente, o que a gente já viveu, o que a gente traz desse passado para projetar no presente e no futuro. Então, o patrimônio em si, ele tem essa função. O monumento tem a função de evocar, de trazer a memória. E aqui eu trago uma imagem muito significativa para mim, que esse é o Cine Teatro Sidney, em Campo Belo. É um edifício da década de 30, infelizmente, um edifício da década de 30, um prédio, um Art Deco, que era não somente um cinema, um cine-teatro, mas ele havia um salão de festas, tinha um salão de festas em cima e um bar muito grande. Eu não sei se vocês conhecem a cidade de Campo Belo, não sabem onde esse edifício se situa hoje, pelo menos o que restou dele. E é engraçado que desde muito pequeno eu sempre me identifiquei com esse edifício. E foi onde eu tive as minhas primeiras experiências com o cinema. Lá vendo aqueles filmes bem comerciais, tipo Meu Primeiro Amor, do Macaulay Culkin, e Jurassic Park, Rei Leão. Então eu tive essa experiência com o edifício, de me sentir naquele lugar, e aquilo me tocava muito. E eu sempre pensei, gente, será que isso é ser emotivo demais? Isso é estar querendo viver o passado, alguma coisa do tipo? E com a idade, com a formação acadêmica, eu fui amadurecendo essa ideia. E eu ingressei no curso de História e sempre pensei, nossa, o meu sonho é ver esse edifício restaurado. Eu quero ver esse edifício servindo a função social para a qual ele foi concebido, o programa pelo qual ele foi concebido. Até que no ano de 2006 eu tive essa surpresa. Eu chegando à minha cidade e eu me deparei
saí com várias caçambas de entulho e eu entrei em pânico, porque o que era um belo cine-teatro virou um terreno, na época, em 2006, era um terreno vazio com algumas caçambas e muito entulho, e depois nasceu essa coisa muito parecida com micro-ondas. Enfim, é interessante observar que foi demolido apenas a porção do cine-teatro. Aqui ainda tem o salão e o bar. Então foi como se tivesse amputado uma parte do edifício. E toda vez que eu vou à minha cidade, isso me incomoda. E eu passei a conversar, né? Eu falei, gente, será que isso é uma coisa que só eu sinto? E eu comecei a conversar com várias pessoas. E eu vi que era um sentimento comum. Não havia um sentimento de pertencimento à cidade. Por quê? Porque grande parte dela já tinha sido devastada. A Praça de Campo Belo, eu me lembro de alguns poucos casarões que sobraram, né, da minha infância, e hoje não tem mais nada. Eu não me reconheço no lugar. Então, o patrimônio em si, ele é uma construção vital, ele é uma trajetória de vida. Ele não é somente algo que é tratado de forma burocrática pelo Estado. Ele é um sentimento. E, por gentileza, eu coloquei esse texto do Michel de Certeau, que para mim, ele evoca muito bem o que é o sentido de patrimônio. O patrimônio histórico como uma construção cotidiana, como uma construção de vida. O cotidiano é aquilo que nos é dado cada dia ou que nos cabe em partilha. Nos pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão no presente. Todo dia pela manhã, aquilo que assumimos ao despertar é o peso da vida, a dificuldade de viver ou de viver nessa ou noutra condição, com essa fadiga, com esse desejo. O cotidiano é aquilo que nos prende intimamente à parte do interior. É uma história a meio caminho de nós mesmos, quase em retirada, às vezes velada. É um mundo que amamos profundamente. É a memória olfativa, memória dos lugares de infância, memória do corpo, dos gestos, da infância, dos prazeres. É o que interessa ao historiador do cotidiano e do invisível. Nesse primeiro momento, eu abordei muito essa questão do patrimônio enquanto identidade, enquanto pessoa, né, enquanto sentimento. Mas a gente sabe que nós temos que tratar disso também de uma forma teórica, de uma forma que também se relacione às políticas públicas. Porque a gente não vive só de sentimento. Nós temos que formalizar a situação para que possamos lutar pela defesa, né, do patrimônio. Por gentileza? Então, a gente vai passar a uma parte um pouco teórica. Eu tentei, como posso dizer, resumir ao máximo, né, porque aqui não é um curso extenso sobre patrimônio, então eu vou apenas elencar alguns aspectos e a gente vai fazendo algumas trocas aqui. Então, o conceito de patrimônio em si, ele vai nascer com a Revolução Francesa. E o que acontece na Revolução Francesa? Lá em 1789. Você tem, né, um governo absolutista que cai no movimento revolucionário. E esse governo absolutista, o que ele criou em todo esse espaço da França? Ele criou monumentos que simbolizavam o seu poder. E quando esse governo cai, e quem assume, vai pensar o quê? Peraí, mas isso aqui simboliza o governo passado. Será que eu tenho que destruir? Será que eu tenho que omitir essa parte da história? Então é onde vai surgir o conceito de monumento, de proteção a esses monumentos. Porque se pensou que, para eu seguir com o curso da história, eu não tinha que destruir o passado.
passado. Eu tinha que dar uma nova releitura para esse passado, novas formas de apropriação desse passado. Então, nesse momento, surge a Comissão dos Monumentos Históricos do século XIX, que inicialmente era uma proteção meio que em caráter de socorro. Não havia inicialmente um pensamento sistemático de conservação, um pensamento de proteção. Isso aí foi a gênese do pensamento de defesa dos monumentos. Logo em seguida, já lá no século XX, a gente vai ter um movimento moderno que vai começar a repensar a cidade. Uma cidade que passou por esses momentos de revolução, passou pela Revolução Industrial, passou por uma guerra. Então, o contexto europeu, ele é muito movimentado, né? Ele fervia muito nessa questão das revoluções. Então, houve a necessidade desse movimento moderno, formado por arquitetos, por artistas, de pensar a cidade. Como que a gente vai pensar uma cidade que vai, digamos, tornando mais densa, com uma população maior? Onde que a gente coloca esse povo? O que a gente faz com os monumentos? Então começou a surgir essa ideia que se manifestou no Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. Eu destaquei três limites de datas ali, que são os momentos, as temáticas que eram envolvidas. Inicialmente, de 1928 a 1933, se discutia muito a questão da habitação na cidade, onde as pessoas moravam, que no contexto de revolução industrial, nós temos grandes aglomerados populacionais em volta de indústrias, em situação de insalubridade. Então, como que a gente reorganiza essa cidade? E nesses outros dois momentos, de 33, 47, 47 e 56, começou a se pensar a cidade como um todo, os caminhos, como as pessoas circulam nessas cidades, como elas se colocam dentro da cidade. Desses congressos, surgiram documentos muito significativos para a questão do patrimônio e da cidade como um todo, que são as cartas patrimoniais. Elas são instrumentos teóricos que orientam as práticas de preservação. Elas não têm nenhum valor enquanto legislação. Elas apenas servem de ponto de partida para que possamos pensar a cidade e talvez elaborar diretrizes e leis que sejam adequadas à nossa realidade. Então elas não têm valor de lei, até o momento totalizam 40 cartas, mesmo que eu não vou falar de todas agora, não teria como. A primeira delas é a Carta de Atenas, de 1931, e ela vai defender a manutenção regular dos edifícios, o respeito à sua estética, e destaca a importância do uso como meio de proteção. O próprio uso em si, ele já traz essa necessidade de uma manutenção constante. E o uso, ele traz o pertencimento da população. Eu não destruo aquilo que eu tenho convivência, aquilo que eu usufruo. Aliás, pode até destruir, mas a possibilidade é menor. Destaca a importância de não construir cópias ou releituras de edifícios históricos. E menciona a utilização de novos materiais nas intervenções sem risco à obra. Eu acho muito interessante falar sobre essa questão de construir cópias ou releituras. Eu, como professor da área de História, no tempo em que eu atuava como professor, eu fui uma certa vez dar uma aula de campo com os meus alunos no centro de São João del Rei. E nós passamos frente a uma edificação e a aluna virou para mim e falou assim: nossa, professor, olha que bacana, isso aqui é século XIX, né? Eu olhei para ela e falei assim: olha, isso aqui foi construído no ano passado. Então é uma forma de enganar o olhar.
Nós temos que construir com o que nós temos no presente. Porque senão vira uma cidade cenográfica, uma cidade que engana. Isso é muito perigoso, tocar nessas questões que envolvem a memória. Muitas pessoas, elas chegam também e falam assim, São João del Rei é uma cidade que não conservou nada. Tiradentes conservou tudo, Tiradentes é toda barroca. Mas o que eu acho incrível na cidade de São João del Rei é que nós temos construções do século XIX, nós temos construções do século XX, nós temos construções contemporâneas. Então nós observamos uma linha de tempo construtiva na cidade, a dinâmica do lugar. Porque a cidade é viva, a cidade ela não fica estagnada no tempo, ela se desenvolve, sempre vai ter algo de diferente. Então acho que isso é uma questão que deve ser muito ponderada quando a gente discute sobre a preservação local. A segunda carta de Atenas, de 33, ela vai discutir sobre o que deve se fazer em locais e edifícios tombados, principalmente no que se refere ao respeito às edificações antigas. É muito significativo nós pensarmos que o edifício em si ele tem o seu valor, mas ele tem um entorno. Nós temos que pensar nesse entorno. Nós temos a igreja, nós temos que pensar nessa praça da igreja como entorno. Essas edificações como entorno. Até tem uma imagem que está listada mais à frente, que é uma imagem sobre a paisagem de São João del Rei, onde a gente vê o que a falta de fiscalização e a falta de critérios de construção pode fazer com a paisagem, mas a gente vai passar para isso mais adiante. A Carta de Veneza de 64, ela vai trabalhar com a questão da conservação de monumentos e sítios históricos e vai inaugurar o que a gente chama de restauro crítico, ou teoria brandiana. Essa teoria, ela vai analisar a questão do restauro não de uma forma geral, mas como caso a caso. Cada caso é um caso passível de análise. O caso de Cristais é diferente, as pessoas do Conselho vão abordar o patrimônio em Cristais de uma forma muito diferente de como ele é abordado em São João del Rei, em Campo Belo. Porque são especificidades diferentes, de acordo com a região. Por gentileza. E aqui a gente vai trazer alguns teóricos dessa linha de patrimônio. Eu irei passar também de uma forma bem rápida, porque se eu fosse na teca, não ia ser uma fala muito densa, né? No geral, nós temos teóricos que são intervencionistas e não intervencionistas. Os intervencionistas, eles vão frisar a questão de um processo mais incisivo sobre o patrimônio, de uma intervenção mais incisiva. E os não intervencionistas, eles vão defender, inclusive, a questão da própria deterioração natural do patrimônio. O Viollet-le-Duc, na França, do século XIX, ele é um intervencionista, ele vai defender a reutilização funcional das edificações, essa importância da função, do edifício, a utilização, segundo ele, é o melhor meio de conservação. Ele vai destacar a importância dos levantamentos, de você conhecer estruturalmente o esqueleto de um edifício e a importância desses levantamentos, de detalhamento e causas de degradação. Um mapeamento de todas as patologias do edifício que vai ser submetido à intervenção. Ele vai trabalhar com a questão da restauração estilística, de não dar o ar de falsa juventude ao monumento, valorizar o monumento em si, não restaurar somente a aparência, mas a estrutura. Aqui tem a questão, ele propõe alterações estruturais no edifício, se ele apresenta algum problema que pode colocar em risco. A gente passa para o John Hussey, que ao contrário do Viollet-le-Duc
John Hussey, na Inglaterra, também do século XIX. Ele é não intervencionista. Ele vai falar que a melhor forma de destruir um monumento é submetê-lo à restauração. Ele considera, né, que o tempo ele é implacável e inevitável e ele está inserido nesse processo. Então, o monumento em si, ele tem o seu tempo de durabilidade, né? Ele destaca a importância, né, principalmente dos ornamentos e a questão da pátina do tempo. O que seria essa pátina do tempo? É o tom envelhecido. Em São João del Rei aconteceu uma coisa que eu achei um respaldo das duas pontes de pedras centrais, que eram pontes que ele tinha suas marcas do tempo, né? Tinha um lodo, tinha um musgo ali. E durante esse processo, essas pontes elas foram lavadas. Então, se você chega, você fala, nossa, essas pontes são novas. Então, onde está o processo? Onde está toda a passagem de tempo naquele monumento? Digamos que assim, o velho em folha, né? Não é o novo em folha, é o velho em folha. Então, ele também vai criticar essa questão. E não imitar as obras do passado. Ele também seria o último ponto dele. O caminho doido da Itália do século XIX e do século XX. Ele também é intervencionista, ele vai defender essa restauração científica dentro da Carta de Atenas. Ele vai defender a questão do edifício com o valor artístico e não somente histórico. E ele vai ser um dos primeiros que vai colocar essas normas e condutas para preservação dentro da Carta de Atenas, né? E ele vai valorizar as modificações e intervenções que o edifício vai ser submetido. Porque, segundo ele, isso é uma forma de situar o edifício no tempo. Como que eu posso dizer? Se você tem um edifício e você tem que, talvez, fazer um anexo a esse edifício, talvez esse anexo não tenha que ser igual ao corpo inicial, porque ele tem que ser situado no tempo. Ele marca as transformações pelas quais o primeiro edifício passou. Seria basicamente essa a ideia. O Cesare Brandt, da Itália do século XX, ele vai falar dessa questão de analisar que cada caso é um caso. Então, o caso de Cristais, o caso de São João del Rei, o caso de Campo Belo, os casos dentro de Cristais, né, porque a gente nunca olha uma edificação com o mesmo olhar que a outra, né? Nós temos usos diferentes, temos formas construtivas diferentes. Ele vai falar que nós como arquitetos, restauradores, artistas, nós devemos intervir somente sobre a materialidade da obra, somente sobre aquilo que existe da obra, sem criar além daquilo, respeitar a obra em si. E ele fala sobre a questão de restabelecer a unidade potencial presente, não omitindo as marcas de tempo, não omitindo talvez as rachaduras, o deslocamento de uma parede, porque tudo isso mostra a trajetória dessa edificação dentro da cidade. Também não limitar a questão das obras do passado, eles são muito incisivos nisso, né? A questão do pastiche. E ele coloca alguns princípios, né? Por manter essa pátina do tempo, ele vai colocar a necessidade de uma intervenção mínima, a distinguibilidade. Eu tenho que saber o que é a obra primeira, né? Qual foi a primeira concepção da obra e o que veio a seguir ao longo do processo, né? Como eu falei, ao analisar o teatro de São João del Rei, o teatro em si ele sofreu várias modificações. Então eu tenho que olhar para o edifício e tenho que visualizar esse processo de transformação dele. E o princípio da reversibilidade das intervenções. Esse princípio ele é muito interessante porque nós estamos num momento de desenvolvimento tecnológico em que as coisas acontecem muito rápido. A própria questão do desenvolvimento de projeto, como o Clênio vai colocar para a gente posteriormente, ela possibilita que a gente
tenha outros meios de intervenção. Então, não é interessante eu criar algo agora que se agarre à obra de uma forma tão permanente que aquilo não possa ser refeito de uma forma mais conveniente no futuro, de acordo com o desenvolvimento tecnológico. Então, é interessante que tudo que seja agregado à obra seja reversível. Então, no Brasil, nós temos basicamente os 3 órgãos de defesa do patrimônio. Primeiro, o IPHAN, nível federal, que os antecedentes dele surgem com essa questão do próprio movimento moderno, na semana de 22, quando se começa a pensar numa identidade, o que é ser brasileiro, o que é uma arquitetura brasileira. E, inicialmente, eles vão identificar o barroco como uma tipologia arquitetônica do Brasil, própria do Brasil, que remete à identidade, remete à nação. Isso nesse primeiro momento do IPHAN. E por isso, talvez a gente tenha uma ideia de cidade histórica hoje. Cidade histórica são cidades saudáveis. É Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes. Mas as nossas cidades, elas não são históricas? Elas também são receptáculos das nossas vivências, do processo nosso de construção social. Então elas também são históricas. Mesmo que elas já tenham passado por uma série de transformações. Então, em 1937, a gente tem o surgimento do IPHAN sobre o Estado Novo de Getúlio Vargas, e vai haver, nesse período, nesse regime, a necessidade da criação de uma ideia de nação, de uma nação forte. E o José Reginaldo ele vai dizer o seguinte: ele afirma que a necessidade de estabelecer uma identidade nacional brasileira, nesse período, ela se impunha aos intelectuais brasileiros desde a independência do país em relação a Portugal. Foi necessário produzir uma imagem singularizada do Brasil como cultura e como parte da moderna civilização ocidental. O problema não é imitar a Europa, mas identificar e afirmar a cultura brasileira autêntica, ainda que isso fosse feito através do vocabulário das vanguardas europeias. Então, em si, o nosso patrimônio, ele tem muito do colonizador, ele tem muito daquilo que foi trazido, foi inserido no nosso meio. Mas nós nos apropriamos do que foi inserido e recriamos o que foi inserido. Então, é algo nosso, não é algo dessa primeira matriz que nos chegou. E o IPHAN ele vai ter 2 momentos especiais, que inicialmente a gestão do Rodrigo Melo Franco, em que o Brasil é colocado na busca de uma tradição, da salvaguarda daquilo, dos valores, como que a gente vai construir essa ideia de nação, construir essa civilização, essa tradição. E essa ideia, no segundo momento, já com o Luiz Magalhães em 79, o Brasil ele já vai ser percebido e analisado como um processo aberto, um processo de formação cultural, um processo mutável. Ali onde você vai ter a cultura ameríndia, a cultura africana, a cultura do colonizador. Então, ele já inaugura essa questão da construção do patrimônio como um processo aberto. A gente está construindo um patrimônio até hoje. A gente constrói cidade até hoje, a gente modifica a cidade até hoje. Como que as pessoas no futuro irão olhar para o que nós construímos hoje enquanto patrimônio? Também isso é uma coisa bem interessante para nós, como arquitetos, nos perguntar que tipo de cidade a gente está construindo. Então, assim, esse termo de patrimônio histórico, ele vai sendo substituído pela noção de bens culturais. E passa a se perceber que você tem não somente os bens materiais, mas os bens imateriais. O que seria o teatro, o edifício
teatro sem as práticas que acontecem ali dentro. Sem a prática cênica, sem a música. O que seria um cinema sem a projeção? Então, esse movimento, né, essas relações, elas caberiam dentro desse campo do imaterial. A questão das festas, a questão dos modos de fazer, as relações dentro do urbano. Então, os bens culturais, eles são analisados, né, em um ambiente dinâmico, que vai muito além do espaço físico. Tem coisa que a gente não consegue, que é volátil. As minhas lembranças sobre o cinema de Campo Belo, todas as minhas vivências, elas são voláteis. E elas transcendem esse limite material. Vão, como diz a Maria Cecília Montes Fonseca, muito além da pedra e do pau, muito além de parede, muito além do que é físico. Então, é um trabalho muito árduo a gente ter uma apreensão, né, sobre essas realidades, as realidades desse patrimônio material. Por gentileza. Então, na esfera estadual, né, nós temos a questão do IEFA, foi criado em 30 de setembro de 71, e localmente nós temos a questão dos conselhos. Né? É interessante pensar que, em muitos casos, a gente não observa, né, uma relação muito harmônica entre o conselho e outras instâncias da administração pública. Eu queria ressaltar que existe uma importância de uma relação harmoniosa entre as normativas do Conselho de Preservação com todas as instâncias, tanto federais, estaduais, municipais, com a questão de um plano diretor bem elaborado, uma lei de uso e ocupação de solo, códigos de obras, códigos de posturas. Tem que haver uma harmonia muito grande entre a legislação dentro da cidade para que as coisas funcionem. E nós observamos, né, em alguns casos, algumas situações que, por gentileza, que são assim, bem complicadas, né? São João del Rei, uma cidade histórica, é tombada em um conjunto, né? Tem algumas edificações com tombamento individual. Essa igreja é a igreja de Dom Bosco, ela está fora dos limites, né, de tombamento do IFAM, mas o que nós observamos? Né? Ela não é uma igreja tombada, mas ela tem todo um processo, né, de construção social em volta dela. É uma igreja dos salesianos, pertencente à universidade. Essa é uma foto da década de 50. Temos a igreja marcando a paisagem, né, linda e soberana, reinando ali no alto do morro. E aqui, um prédio, né? Isso aqui quer dizer o quê? Onde que anda esse plano diretor, né? Onde que anda a fiscalização do município? Onde anda a lei de uso e ocupação do solo do município, né? Então, assim, é um questionamento para a gente pensar aí. De repente a gente tem uma igreja, uma praça muito linda ali, bem implantada ali naquela situação, e brota um prédio do lado que vai disputar a paisagem com essa igreja. Então, são algumas questões que eu queria colocar, por gentileza. Os dois meios, né, de proteção do patrimônio. Atualmente é o inventário de tombamento, né? O inventário pode ser um instrumento de proteção de bens estruturais de qualquer natureza, seja material ou imaterial. Ele vai consistir no levantamento e identificação das características e valores de um determinado bem cultural. Em se tratando de bens culturais móveis, são relevantes o seu histórico, aspectos arquitetônicos e urbanísticos, registrados por meio de desenhos técnicos, né? Em todo o levantamentos fotográficos. A documentação do inventário também deve conter os valores que devem ser preservados e a finalidade dos mesmos, né? O inventário de um bem coloca como sendo de interesse público e submetido à jurisdição específica, que confere proteção e restrições que vêm à conservação à condição inicial. Logicamente, essa proteção e restrição de acordo com o órgão ao qual ele está submetido.
no tombamento, que é um processo pelo qual os bens culturais são por meio da abertura de um processo inscritos em livros de tombo, que eles conferem uma condição social especial. Essa iniciativa pode ser de caráter voluntário por parte do proprietário ou compulsório, onde o poder público identifica a relevância do bem e empreende-se o tombamento mesmo. Esse processo pode se dar na esfera dos órgãos de proteção municipal, estadual e federal. Em caso de propriedade privada, o proprietário é notificado e, se houver algum desacordo, pode recorrer e, segundo os seus argumentos, impugnar o tombamento. Essa questão parece ser meio taxativa, mas é interessante observar que a propriedade privada ela também está submetida à questão da função social. Qual que é a função social de um determinado edifício dentro da cidade? São situações que devem ser ponderadas, a função social da propriedade e a propriedade particular. E nessa situação a gente fica pensando, o que nós fazemos com as nossas cidades, Então, nós temos a questão do incentivo aos tombamentos, urbanos, de modo a dar uso às edificações e espaços. Nós estamos, eu sou de Campo Belo, conheço várias fazendas. Por que não incentivar o tombamento de fazendas, incentivar o circuito rural de turismo como uma forma de movimentar a economia local, gerar emprego e renda por meio desse incentivo? E é interessante observar que as edificações no meio rural, elas não estão tão submetidas à especulação imobiliária. Então, nós observamos vários casarões, várias fazendas ainda muito preservados. Então, é interessante observar esse potencial dessas edificações e trabalhar com os proprietários, possibilidades para esses espaços. Então, a gente entraria na questão do incentivo ao turismo urbano e rural, pensar na elaboração de projetos para a captação de recursos, projetos na área de cultura que movimentem um espaço. Certa vez um amigo que trabalhava no setor cultural, ele falou assim: verba tem, mas carece de bons projetos. Então é necessário pensar, e a gente às vezes pensa em projetos somente como na área de festas e eventos, mas projetos culturais também podem contemplar a preservação de arquivos históricos, a preservação de edificações. Então tudo isso depende de uma boa escrita, de um projeto bem construído. E nisso a gente entra também na questão do ICMS cultural, que é uma dos montantes mais relevantes que chegam aos municípios de preservação. Incentivo ao uso dos espaços públicos de modo a conferir maior dinamismo para as cidades. Ontem nós estávamos conversando como que a gente tem um espaço muito, muito bonito ali em frente à matriz, como que aquilo seria interessante se as pessoas usassem aquele espaço. E também a questão da acessibilidade, que hoje é um assunto que a gente vai abordar mais tarde. As pessoas, para se sentir pertencentes ao local, elas têm que chegar nesse local, A primeira é um pré-requisito. E também discutir formas de contrapartida pelo uso de determinados espaços públicos por estabelecimentos comerciais ou eventos temporários. A cidade em si, ela tem possibilidades de barganha. Você vai usufruir desse espaço, então você vai cuidar desse jardim, você vai cuidar, você como particular, como empreendedor, você vai cuidar também da iluminação, vai cuidar desse jardim, vai cuidar da limpeza. Então são essas possibilidades de troca entre as pessoas e a cidade, o espaço público e o patrimônio. Aqui eu já vou para minhas considerações finais. Nós devemos pensar os edifícios históricos de forma sustentável e não reduzi-los a uma alegoria de passado, mas atualizá-los, viabilizando sua articulação urbana.
Para que o patrimônio histórico permaneça vivo diante da corrente arrasadora da especulação imobiliária, além de seu inventário e tombamento, é necessário o pertencimento e apropriação do mesmo pela população por meio de estratégias como educação patrimonial e políticas públicas de cultura. Então, há essa necessidade de não tratar o patrimônio como algo do e no passado. O patrimônio é presente, ele está diante de nós. Nós temos que pensar possibilidades para ele. Nós temos que dar formas de fazer com que as pessoas usufruam dele, com que elas se sintam pertencentes a ele. E aqui é uma fala do Leonardo Cassiota, que as edificações não devem ser tomadas de forma isolada, mas elas se inserem em um contexto, a cidade. E, sendo assim, é necessário analisar suas inserções na paisagem urbana e, de acordo com o autor, zelar pelo patrimônio urbano é uma ação que vai além do tombamento de conjuntos e edificações, mas ao conservar o equilíbrio da paisagem, interrelacionando a infraestrutura, o lote, a edificação, a linguagem urbana, os usos, o perfil histórico e a própria paisagem natural, visando a qualidade de vida e possibilidade de desenvolvimento do homem. Foi o que nós analisamos naquela imagem anterior, né? Será que a pessoa que colocou aquele bloco ali na paisagem, ela pensou na igreja? E aí? Então são coisas que nós devemos pensar nesse ato de construção da cidade, de manutenção do patrimônio e nesse trabalho intenso, né, de fazer com que as pessoas elas se sintam parte disso, que elas cuidem disso também como parte delas. Eu encerro que também o contato, depois se alguém quiser trocar alguma ideia, a gente conversa. E seria basicamente essa minha fala. Obrigado. Pessoal, se tiver alguém interessado em fazer e dirigir alguma pergunta ao Marcos Antônio. Não? Alguma consideração? Sim? Bom dia, meu nome é Padre Adriano. Queria parabenizá-lo pela apresentação e depois você usou algumas figuras de linguagem que nos fez pensar. Um pouco nervoso. Primeiro você disse de amputação de construção, você falou de cicatrizes na cidade, e isso nos faz pensar nessa especulação imobiliária que ainda hoje nos incomoda e, de certa forma, nos faz pensar no que o povo hoje tem como ferramenta, diria, ilícita, para atender às muitas provocações que surgem dessas intervenções que têm sido feitas na nossa cidade. Diria que a minha fala, ela quer não atender tanto a mim, enquanto padre, mas despertar a nossa população enquanto voz, para que tenha vez nas nossas cidades, o que nós temos hoje, em termos de acesso ao povo de voz, para mobilizar, né? Você falou aí de verba tem, mas carece de bons projetos. Toda essa burocracia, diria, às vezes, ela é quase inacessível à população.
E você, ao fazer o seu trajeto histórico, mostra vários desgostos que você foi encontrando dentro da sua própria cidade, e depois você viu que isso, na verdade, era parte também de um processo, né? Mas o que nós podemos fazer hoje para segurar o patrimônio que nós ainda temos frente a essa especulação que é muito voraz hoje? Então, eu não sei aqui em Cidade, eu não conheço a legislação da cidade a fundo. A cidade conta com uma lei de uso e ocupação de solo, uma fiscalização, porque muito do que é feito, né, em São João del Rei é devido a uma falta, a uma deficiência da legislação. E eu vejo que às vezes é uma deficiência que ela é uma escolha, mesmo em função desses agentes econômicos. Você tem uma legislação deficiente, você tem um poder público que não fiscaliza, as coisas brotam e somem de repente. Então, inicialmente, né, eu coloco como uma solução, né, não seria uma solução, seria uma forma, né, de amenizar esse processo, uma legislação eficiente, uma fiscalização eficiente, e que as pessoas também tenham conhecimento dessa legislação. Porque acho que quem mais pode fiscalizar é o povo. Onde eu moro, nós tivemos um problema com uma edificação, né? Eu moro no centro histórico da cidade, e essa edificação ela foi subindo, né, um gabarito muito alto, uma área de centro histórico, e a denúncia foi feita por um morador, porque esse morador ele tinha conhecimento da legislação, e ele foi à auditoria da prefeitura e falou: isso está errado. Então eu acho que passa por essa questão do conhecimento da população, formas de tornar essa legislação, que às vezes é um conhecimento muito restrito, né? Fica muito dentro de conselhos, talvez divulgar isso e trabalhar mais a fundo isso dentro das questões de educação patrimonial. Eu vejo nesse sentido, como uma forma de mitigar, né? Mas não uma forma de solucionar quem dera eu tivesse uma resposta. Mas seria basicamente isso. Meu nome é Alisson, eu queria fazer na verdade não é bem uma pergunta, mas é um comentário, assim, uma provocação a respeito dessa questão dos, você citou aí, das fazendas, né, da agricultura rural, como uma forma de empenho em preservação, né, pela questão da especulação imobiliária ser bem menor, né, e como que isso pode refletir, principalmente nessa nossa região aqui banhada pelas águas de Furnas, e aí tem algumas cidades que já estão um pouco mais envoltas nisso, né, no caso do Capitólio e tal, como que isso pode gerar alguma forma de circuito em que isso pode tocar no setor cultural, gastronômico, enfim, se pudesse comentar para nós. Então, né, como falei, isso é um campo de possibilidades a ser explorado. No caso, né, eu não sei como que isso poderia ser viabilizado sobre um projeto da própria prefeitura, ou se de repente for criada uma cooperativa, né, desses proprietários, né, dessas fazendas, e de repente começar a ter uma gestão desses espaços, né, de forma coletiva. Então é um campo de possibilidades para ser pensado. É interessante, né, que eu vejo, eu não vou dizer que é um exemplo perfeito, né, que é o que aconteceu na cidade de Tiradentes. Tiradentes era uma cidade que não tinha visibilidade nenhuma. No entanto, você teve um empresariado que tomou frente e começou a fomentar, né, o turismo, fomentar a criação de pousadas e restaurantes, e deu certo. Não sei se foi da forma mais interessante disso acontecer, né? Porque foi um movimento que meio que expulsou a população nativa da cidade,
em função desse crescimento econômico. Mas eu acho que nós temos que pensar em formas democráticas, né, de gestão dessas fazendas, criando esses circuitos culturais, gastronômicos, enfim. Acho que é um campo aberto de possibilidade para quem de repente queira empreender nessa área, né? Eu acho que é interessante a gente observar que o patrimônio em si, ele gera dinheiro. Então nós temos que olhar, porque as coisas não se sustentam sozinhas. Hoje, infelizmente, a gente precisa de capital de giro. Então, quais seriam as possibilidades no plano empresarial para fomentar esse tipo de turismo? É uma coisa que a gente pode pensar, e de repente ter alguém aqui que tenha um conhecimento de liderança, né, nessa área. Seria basicamente isso. Meu nome é Rodrigo, eu sou arquiteto urbanista aqui em Cristais e completando a sua fala, né, fazendo uma e o Alisson também, eu acho que é muito interessante isso que você falou, né, a questão de se olhar o patrimônio também como um mercado, né? E uma coisa que eu fico pensando que poderia abranger esse olhar é a questão da discussão, né? A gente começar a pensar isso, começar a conversar isso, tanto com uma discussão de órgãos, né, de gestão, prefeitura, o conselho, né, e também a própria educação para o patrimônio, né, que é uma ferramenta que a gente tem hoje. Então, por exemplo, a partir do momento que as pessoas reconhecem os espaços, né, a beleza dos espaços, né, o sentimento pelo espaço, aquele espaço ele se torna algo atrativo, né? E como é atrativo, você tem ali outros caminhos a seguir, né? A questão da economia, a questão de uma rentabilidade, né? Outro dia, conversando com um amigo aqui, até da prefeitura mesmo, o Paulo, e a gente falando que muitas pessoas saem aqui de Cristais, às vezes, para fazer alguma fotografia, algum ensaio de casamento, alguma coisa. E a gente tem aqui, só para comentar depois, a gente vai lá na Igreja da Matriz, uma igreja muito bonita, né? E você tem ângulos, enquadramentos ali, que geram fotos assim lindas. Então, assim, né, a partir do momento que a própria cidade reconhece o espaço, né, que a gente começa a discutir, se você começa a olhar diferente para o espaço, né, você começa a observar essas coisas, né, as nossas fazendas rurais, nossos mundos, nossas paisagens naturais, isso abre discussão, né, para usar aqueles espaços de forma turística e, consequentemente, você vai ter uma rentabilidade e isso vai gerar conservação, né, investimentos. Né? Então, eu acho que uma das principais coisas que a gente deve fazer é discutir, começar a conversar, a gente como gestor, né, gestor público, levar isso ao público, né, assim, educação para o patrimônio, eventos como esse, né, e a gente começar a discutir isso, né, e para que a gente possa ter esse leque de opções que vão ser consequências disso. É interessante observar que uma vez não poder colocar mais, uma vez eu estava discutindo com os professores e frisou muito a questão da educação patrimonial, mas o engraçado é que quando as pessoas chegavam em determinados espaços, elas não eram recebidas. Então eu acho que isso também é uma questão para ser colocada, assim, para nós debatermos. Eu tive uma experiência, eu fui professor de EJA em São João del Rei por um tempo. E eu dava aula para uma faixa etária de 50, 60, 70 anos, eram senhoras, de uma área de São João del Rei mais periférica. E um dia nós fizemos, discutindo essa questão da função social da cidade, a função social dos edifícios, né? E nós estávamos andando pelo centro de São João, verificando as tipologias arquitetônicas, né? A questão do traçado da cidade, e nós paramos de frente ao Teatro Municipal. E uma senhora, ela virou para mim e falou assim: você já falou tanto, a gente pode entrar aí? Eu falei assim: não, mas é o Teatro Municipal. Ela falou: mas pode entrar? Eu falei: é municipal, é um edifício público. Aí ela falou: mas se eu concentrasse do jeito que eu sou, assim, como é que eu estou, assim, não posso entrar? Eu falei:
relações sociais, elas colocam uma barreira para as pessoas. Então, e o patrimônio ele tem que ser democrático, ele tem que estar aberto, ele tem que acolher, porque senão não tem pertencimento, aí não adianta educação patrimonial nenhuma. Que aí você educa uma pessoa que vai chegar na porta não. Nem que isso seja de uma forma muito subjetiva. Então, eu acho que são coisas que têm que ser trabalhadas em conjunto. Não só a educação, mas trabalhar toda uma mentalidade. Agradecemos a apresentação, Marcão, e vamos dar uma pausa de 5 minutos